Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por sempre. Cante comigo. É sua mão que me conduz, põe ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Restaura os meus sonhos, aleluias, e meus sentimentos. Com o coração aberto diz: encher o vaso é o que eu mais quero, Senhor. É o que eu mais quero, aleluias. Por onde tenho andado, glória a Deus, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser renova-me, Senhor, renova-me meus pensamentos. Ei, glória a Deus, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos tomar as escrituras do livro de Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1. Estou feliz, de estar aqui outra vez. Eu me realizo quando estou em comunhão com os irmãos para entrarmos na palavra Graças a Deus. e tirarmos dela aquilo que nos santifica, aquilo que nos faz crescer Amém. para o grande dia. Glória a Deus. Bem? Graças a Deus. Efésios capítulo 1. Vamos começar no verso 9. A mesma escritura que tomamos quando começamos a falar deste assunto. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer congregar em Cristo todas as coisas. Agora, na dispensação
da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos a Ti que nos dê tranquilidade para falar daquilo que Tu tem colocado nos nossos corações para ouvir, e que Teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Graças a Deus. Nós, hoje, vocês lembram quando nós estávamos falando? Hoje eu vou pregar mais forte, porque hoje eu vou pregar com a vara na mão. Hoje vai esquentar aqui. Mas não faço isso, né? Pregação assim é só para o pastor da igreja. Nós sabemos o nosso limite. Como nós estávamos falando dos tempos, e o pastor estava ausente naquela ocasião, nós esperamos que ele estivesse presente, porque foi algo urgente, que ele não pôde estar. E na outra semana, que foi a semana passada, eu não pude, porque precisei viajar. Então, como hoje ele está presente, nós vamos caminhar aqui nessas coisas. Eu resolvi a desenhar primeiro, para ganhar tempo, para explicar melhor, porque às vezes o tempo que eu escrevo é o suficiente, às vezes, para alguém perder um pouco a concentração. E aqui nós vamos caminhar, eu vou tentar explicar o mais detalhado e o mais claro possível, porque para mim é interessante que você entenda. Na mensagem Provando Sua Palavra, no parágrafo 68, o profeta diz que quando você entende, aí você crê. Eu creio que todos aqui já entenderam que a segunda vinda de Cristo já iniciou. Amém. Por isso, Amém. você creu. Amém. Amém. Graças a Deus. Mas se ver, ele diz, ver apenas não é crer. Porque hoje eu vejo uma coisa, amanhã eu vejo outra. Mas quando eu entendo as Escrituras, eu vejo uma coisa só. Amém. Porque as Escrituras não podem entrar em contradição. Então, isso aqui, irmãos, foi muito bom que nós já ouvimos. Eu creio que sim. Ajudou você, abriu bem o seu entendimento. Mas isso aqui é a chave de todo o plano. Amém. Alguém poderia dizer assim, mas por que primeiro o senhor então não falou disso? Lembram que a primeira coisa que eu preguei aqui era sobre os tempos, que causou algum tumulto? Não a pessoa. Mambrana disse que as pessoas são boas, o diabo é que não presta. O Espírito sabia que isso é a chave. Aí o que eu fiz, disse para o pastor, falei, vou fazer o seguinte, hoje eu posso contar o meu plano. Eu disse para o pastor, falei, eu preciso que o senhor me dê 3 ou 4 cultos de sequência, sem ter perguntas, só para eu fazer com que os que estavam contra ficassem sentados, calados, enquanto eu falasse tudo que eu precisasse falar, ou então eles iriam embora. Quando tudo se definisse, aí eu vinha falar da chave outra vez. Aqui está a chave, não porque eu disse. Sempre que eu disser algo para você, é porque eu encontrei o profeta falando. Amém. O profeta diz na exposição das eras, ou no resumo das eras. Ele diz, se você não entender as eras, e as eras é tempo. Então o que ele disse? Se você não entender os tempos, você jamais entenderá os seus. Porque é nos tempos que Cristo vem. Porque é nos tempos que Apocalipse 10, do 1 ao 7, se completa. Se cumprem. Porque ele se completa do 1 ao 7 no ministério do profeta, né, na vida do profeta, mas do 8 ao 11, ele caminha com a noiva até o arrebatamento. Está meio tumultuado assim, mas a hora que for esclarecendo vai ficar mais fácil.
Então vamos lá, ganhando tempo. Eu comecei aqui, esse plano não é uma linha reta. Esse plano é um círculo. Porque estão vendo escrito aqui Éden? Amém. Aqui também está escrito, porque começa aqui, quando isso aqui encontra com isso aqui. Então é um círculo. Mas ficaria muito difícil para eu explicar para vocês em forma de círculo. Então a gente põe em linha reta, para que você possa ter um entendimento. Quando você entender em linha reta, você vai entender que é o círculo. Amém. Por quê? Porque começa em algo, e ele faz o giro, e volta naquele mesmo lugar. Porque no final dos tempos, tudo ia congregar em Cristo. E antes do pecado, o que era antes do pecado? Cristo. Adão e Deus. Nós voltaremos a ser isso outra vez. Por isso eu coloquei que Éden restaurado. Então vamos lá. Leva sua mente agora para Gênesis capítulo 1. Quando Cristo fez o Éden. O Éden, lembram que no outro culto eu desenhei que o Éden era a terra. E Deus fez um jardim específico para que então Adão e Eva... Habitat. Vamos ir um pouquinho mais profundo, onde Adão e Eva o adorassem. Porque era no jardim de Deus, era no lugar que Deus descia. E o irmão Brana diz na mensagem, um lugar, não dois, um lugar, provido para a adoração. Ele diz, ali naquele lugar, ele desce, e o que ele fazia no Éden? Descia na viração do dia. Ele disse, ali ele desce para adorar com os seus adoradores. Glória a Deus. Ele disse, naquele lugar ele põe o seu nome. Amém. Porque ele só desce sob o seu nome. E qual é o nome dele? Palavra. Palavra de Deus. Por isso o profeta diz, não pode ser 99% da palavra. Não pode ser uma parte só. Tem que ser as duas partes para completar a palavra. A palavra tem duas partes escritas. Qual é as duas partes da palavra? O Velho e o Novo Testamento. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, o Éden. Aqui estava Adão e Eva. Aqui está escrito pecado. Porque quando o pecado foi cometido por Eva, ela então morreu. Todos nós sabemos disso. Amém. Antes do pecado não havia morte. Morte é tempo. Então não havia tempo. Então o pecado deu início. Eu poderia até mesmo, para ficar mais claro ainda, fazer assim, olha, para vocês entenderem. Olha lá. Ó. O pecado deu início ao tempo. Qual tempo? Chamado tempo cronológico. É esses que os dias, as horas, os dias, as semanas, os meses completam a cada dia. Começou, agora Adão viveu por um tempo, não se soube quando, mas a partir do dia que ele morreu, quando ele morreu, disse assim, Adão viveu tantos anos, porque começou a contar do dia que ele pecou. Então ele entrou no tempo, ele parou de ser eterno. E qual é a nossa esperança? Voltar a ser eterno. Então vamos lá. O pecado iniciou então o tempo cronológico. Essa linha toda que você está vendo aqui, ó. Ela vai até. O tempo cronológico vai até o trono branco. Nós vamos entender aqui. Porque milênio. Por que é chamado milênio? 1000 anos. Anos é tempo? Então o milênio ainda é tempo. Só isso já nos esclareceria que o tempo que terminou não foi cronológico. Foi tempos espirituais. Eva começou então, deu entrada, deu início ao tempo cronológico. Daqui para cá, todo mundo que nascesse iria morrer. Ninguém mais ia viver eternamente. Ninguém. Porque estava debaixo do tempo. Do Éden, do pecado, fora do jardim do Éden, até o ano 500 antes de Cristo, Jerusalém, Deus
providencie um substituto para que eles pudessem ser cobertos do pecado deles e a saída de Abraão. Daqui um dia nós vamos aprender sobre Abraão, vocês verão o que aconteceu, por que o povo se tornou escravo e tal, até que foram levados cativos. Não é o nosso assunto, nós vamos direto para o tempo que eles foram levados cativos. Eu quero abrir aqui uma aspas aqui. Hoje eu pedi ao pastor para que eu pudesse falar a vocês sobre isso sem eu ter que estar lendo o parágrafo. Você pode anotar aí, você tem o direito de, quando nós terminarmos no culto, você me perguntar isso. Eu tenho os parágrafos. Só que para eu conseguir explicar tudo, para não parar e ficar lendo. Aqui, olha, você vai encontrar na mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada. O tempo, não precisa falar, você vê em todos os aspectos. A plenitude dos tempos você vai encontrar na mensagem profética do século XX. Aqui, Mombrana fala muito sobre a qual atração sobre a montanha. Então depois eu vou dar para vocês os parágrafos. Correto? Só para a igreja sentir, nós ficarmos numa linha só, sem interromper. Então, 500 anos antes de Cristo, Jerusalém foi levado cativo. A escravidão. Porque Deus disse para Abraão, só porque ele pegou Ló, Deus disse, o seu povo vai viver na escravidão, sua semente, sua descendência. Por causa de um detalhe. Daqui um dia nós vamos ver que maravilha. Estou estudando com a minha igreja outra vez. Eu já tinha estudado uma vez, mas estou estudando outra vez. Nabucodonosor era o rei babilônico. Não me lembro, mas eu creio que o pastor disse para vocês ler, logo antes de eu vir, sobre Daniel capítulo 2, que fala do sonho de Nabucodonosor. Que ele sonhou um sonho e tal. Depois você pode ler que você vai se inteirar do sonho. O que nos interessa é a interpretação do sonho. É isso? Porque o que adianta a palavra? Nós precisamos da interpretação dela. É verdade. E ela não tem especial interpretação. Cristo mesmo desce e nos fala o que é. Nabucodonosor, rei babilônico, ele sonhou o sonho e tal. Quando Daniel interpretou, Daniel disse que a estátua que ele tinha visto tinha cabeça de ouro, ela tinha peito de prata, ela tinha cintura de bronze, ela tinha pernas de ferro e ela tinha pés de barro e de ferro. Aí Daniel disse, Nabucodonosor, o seu reinado é a cabeça de ouro. Então quando ele disse o seu reinado, ele já estava nos falando, irmã, que os domínios seria espiritual. Domínios que dominariam o povo. Vocês estão conseguindo caminhar comigo aí? Amém. Chamado então aqui, olha, a hora que ele viu que abriu o tempo aqui, quando chegarmos aqui nós vamos ver em São Mateus 24, que ele chama tempo dos gentios. Tempo dos gentios não tem nada a ver conosco. Agora não somos gentios? Somos. Mas o que cumpre para nós é a plenitude dos tempos, que é as eras. Aqui terminaria o tempo desse império. Para quê? Para acontecer o grande evento. Apocalipse 10. Mas vamos lá. Reinado babilônico. Nabucodonosor, cabeça de ouro. Reinado após o outro reinado do Nabucodonosor viria o Medo Persa. O Medo Persa, o profeta disse que o ouro é mais forte do que a prata. A prata é mais forte do que o bronze. A prata é mais forte do que o bronze mais forte do que a prata. E a prata do que o ferro. E o ferro mais forte do que o barro. Mas vocês viram que foi enfraquecendo a estátua até se tornar barro. Por isso que a pedra veio no pé da estátua. Ela veio quando o reinado estava mais fraco. Só que era o que mais dominava. Por quê? Porque todos os reinos estavam acima dele. Mas era uma estrutura que não tinha base. Mas os reinados estavam em cima dele. Estão conseguindo entender, compreender? Amém. Então aqui olha, ele era o cabeça de ouro. Aí após ele veio um reinado mais fraco do que o dele e dominou ele. Medo Persa, que era o prata. Aqui Mombrana diz, Babilônia. Todo espírito de prostituição saiu da Babilônia. E o Mombrana diz
que cada espírito que reinava, quando o outro passasse a reinar, aquele espírito anterior não era deixado de lado. Ele acrescentaria o segundo império. Então o Medo-Persa, o Mambrana diz, era o espírito de entretenimento. Só que ele intertia o povo com qual espírito? Prostituição. Porque estava junto dele. Cada reinado que dominava, ele recebia o espírito daquele que o tinha antes dele. Conseguiram entender? Amém. Eu vou sempre falar isso. Por quê? Porque aqui, se precisar, nós vamos todo culto. Aqui é a chave. Aqui, você vai ver como que vai abrir o ângulo para você entender o que está acontecendo agora. Medo-Persa, peito de prata, espírito de entretenimento. Após ele veio a Grécia, Alexandre o Grande. O espírito da Grécia, até hoje, é fácil de entender que é o espírito do esporte. Qualquer um que sabe das Olimpíadas, sabe que a tocha olímpica tem que sair da Grécia. Não pode se fazer nenhum Jogos Olímpicos sem que o espírito saia de lá. Porque eles têm o domínio. Agora, no meio do esporte, você vai encontrar o entretenimento, aí a prostituição. Então, quando o homem se assenta diante de uma televisão para ver um jogo de futebol, quem ele está cultuando? Uma partida de basquete, a quem ele está cultuando? Uma competição de cuspe, é esporte? Se for esporte, é domínio da estátua. E como que eu sei que a pedra que bate no pé da estátua, ela está dentro de mim, que é a pedra de coroa? Quando eu não vejo esses domínios sobre a minha vida. É sinal que a pedra bateu no pé da estátua, porque todos nós temos uma estátua. Todos nós. Por isso o anjo forte desce, aquele que dá conta de quebrar os domínios. Estão caminhando comigo? Amém. Se caso, porque ensinamento tem que estar mais concentrado. Ficou com sono, fica em pé. Anda para lá, para cá, lava o rosto, entendeu? Mas não deixa passar não. O DVD é muito bom para aprender, mas a unção você leva no culto. Amém. Viu? Então aqui, olha, a Grécia, espírito do esporte, domínio da cintura de bronze. Depois veio o Império Romano. Pernas de ferro. Pernas de ferro. Quando Daniel disse que Deus livraria o seu povo do cativeiro, não foi aqui que eles foram levados ao cativeiro? Foi. Então ele viria para tirar o seu povo do cativeiro. Como Daniel o identificou? Lembram? O ungido. Daniel fala que na 70ª semana, o ungido apareceu, mas o que aconteceu com ele? Foi cortado na metade da semana. Ele foi cortado porque eles o rejeitaram. Ele viria trazer paz, libertação ao seu povo. E eles o crucificaram. Diz o profeta, por que eles o crucificaram? Porque não souberam o identificar pelas Escrituras. Quer dizer então que crucificaram Cristo porque não souberam como ele viria. Hoje ele também prometeu vir de uma maneira. Amém. Glória a Deus. Se não souber o identificar pelas Escrituras, o que vai acontecer? Crucificarão outra vez a Jesus Cristo. É verdade. Ele veio trazer libertação para o povo de Israel? Veio. E agora? Também. Libertação. Agora ele veio trazer uma libertação que vai dar uma continuidade desse tempo com esse. O Mombrana diz, os dois tempos seguem simultâneos. E ele trazendo liberdade de uma mente religiosa, tem que tomar cuidado para não o crucificar outra vez.
Então aqui, olha, Império Romano. Quando Jesus nasceu aqui na terra, qual era o império que dominava? Romano. Mas era pernas de ferro. A estátua estava terminada com a perna de ferro? Não. Não estava. Não estava. E os pés de barro? Aí quando ele apareceu, ele foi cortado. Primeira vinda de Cristo. Não foi? Deus em carne. Não foi a primeira vinda? Ele foi cortado. Agora São Mateus 24, quando você lê, principalmente a partir do versículo 15, você vai encontrar que Jesus falou do que iria acontecer com os judeus antes que ele voltasse. Por isso ele disse: se alguém disser o Cristo está ali, o Cristo está no deserto, não vá. Está dentro de casa, não vá olhar. Até que aconteça todas estas coisas. Agora, por que as pessoas não vê que a segunda vinda de Cristo iniciou? Porque eles não viram que em São Mateus 24, tudo que Jesus falou que tinha que acontecer, já aconteceu. É verdade. Quando nós vemos isso, tudo já aconteceu para os judeus. Qual era a última coisa que aconteceria para o judeu? Posso perguntar? Qual seria a última coisa que aconteceria para o judeu antes da vinda de Cristo? Se tornar nação. Ela se tornou nação já? Quando? Ora! Quando ela se tornasse nação e desse os seus rebentos. Oh, Deus poderoso. Olhai para cima, porque verão vir O sinal. o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. E qual é o sinal do Filho do Homem? A nuvem. Graças a Deus. Glória a Deus. As coisas vão se conectando. É verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Alguém disse alguns dias atrás, para Deus livrar ele da mente intelectual, até nos nomeando como mente intelectual. Aí eu disse para o irmão, dando um exemplo para ele, o profeta diz mais ou menos assim, não é bem assim, mas ele diz que caminhar na revelação, você caminha e Deus te leva. Eu poderia usar aqui como exemplo a patinação do gelo. Você vê uma pessoa andando e patinando no gelo, é a coisa mais linda, irmão. Toda hora que ele põe uma perna assim, vai, passa, faz curvinha, fala, mas como é que não cai daquele jeito? Alguém falou para ele, ensinou para ele primeiro como subir ali, para depois ele se regozijar. É verdade. Você vai chegar a hora de você regozijar com isso, mas primeiro nós temos que aprender sobre isso. Amém. Agora, aprender sem regozijar é fazer barulho ao vento. É verdade. Regozijar sem aprender. Regozijar sem aprender é fazer barulho ao vento, só tem barulho. Quer ver o que é fazer barulho e não sentir satisfeito, irmã? Você põe uma panela com gordura e põe e enche ela de pipoca. É poc, 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 poc. Chega a estufar a tampa da panela. Que barulhão, que Pentecoste. Aí você come a panelada de panela. Quando você termina, você fala, gente, tem que arrumar alguma coisa para me comer. Que não enche. É verdade. É verdade. Poxa Deus. Tem o barulho depois que você entendeu. Amém. Glória a Deus. Aí o irmão Grande diz, é regozijar na palavra. Amém. Vai chegar a hora de nós regozijarmos. Amém. Na última quinta-feira que eu estive aqui, nós podemos sentir um pouquinho daquilo. Amém. Lembra? Havia momentos, mas o entendimento já estava recalcado. Então vamos lá. O Messias ungido foi cortado. Mas o tempo, ele não interrompeu o tempo dos gentios. Por quê? Porque ele foi cortado, mas a estátua não estava pronta. Ele não podia interromper o tempo dos gentios de cativeiro. Faltavam ainda os pés da estátua. Aí, como ele foi cortado pelos judeus, o que ele fez? Ele estava indo para os judeus, eles os rejeitaram,
Ele virou as costas, não é isso que o profeta diz? Verdade. É verdade. Ele virou as costas para os judeus e abriu um tempo aos gentios. Graças a Deus. Um tempo de oportunidade. Graças a Glória a Deus. Deus. Nada a ver com tempo cronológico. Tempo de oportunidade. Como é que chama esse tempo de oportunidade dado aos gentios? A plenitude dos tempos, que é as eras. Eu tentei desenhar as eras aqui. Aí alguém pode olhar e falar assim, mas ele desenhou a última errada. Não. Eu só não desenhei como o profeta desenhou. Eu preferi desenhar como Cristo desenhou lá no céu. Você vai entender. O profeta disse que foi ele que colocou aquela luz ali. Mas quando Cristo desenhou ela no céu, fez ela toda escura. Amém. Porque a luz chegou para ele também. Que as eras ele pregou em 1960, em 1963, 1962. Deus desenhou ela no céu e desenhou toda escura. Por isso ele pôde abrir os céus, porque a era tinha escurecido, não tinha mais nenhuma luz. Glória a Deus. Lá na igreja eu coloquei o meu quadro das eras na frente do púlpito. Peguei meu pincel preto e fui lá e falei, não vou apagar, não é assim. Não tem luz dentro dela. Só tem por lá de fora. Então aqui ó. Ele virou as costas para os judeus. Antes disso, ele deu um conselho para os judeus. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Não precisa você abrir não. Depois você pode só marcar, só para me ganhar um tempinho aqui. Quer ver? Olha. Só para mim ler algo aqui para vocês que vai ajudar muito. Ó. Saindo do templo que estava construído, Jesus ia retirando, estou lendo São Mateus 24, retirando-se quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe perguntarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele ainda sentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos e em particular, ó, presta atenção, em particular lhe pediram, dize-nos, quando acontecerá essas coisas? Quais coisas? Pedra sobre pedra. Mas eles não pararam aí. Eles disseram assim, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Não é fim do mundo. Fim Dos tempos. Glória a Deus. Então é mais de um tempo. Então já tira para nós qualquer dúvida de que haveria só o tempo cronológico, porque tem que ser no plural. Mas um nós já encontramos aqui. Como é que ele chama? Tempo dos gentios. Aí Jesus vai responder para eles as três perguntas. Quando não ficaria pedra sobre pedra? Qual o sinal da vinda dele e do fim dos tempos? Você vai ler lá e você vai encontrar todos esses. Então o que ele faz? Ele vira as costas para o judeu e ele dá uma mensagem aos judeus, que é São Mateus 24. Vocês ficam de olho nesses sinais. Quando vocês verem tudo isso acontecendo, eu estou chegando. Glória a Deus. Vocês verão um sinal primeiro. Você vai encontrar em São Lucas 21 também. Na realidade, São Mateus 24, o irmão Brana usa na mensagem para pregar ela de Laodiceia. Para falar do fim dos tempos, ele usa São Mateus 24. Mas para encaixar a vinda de Cristo para nós, é São Lucas 21. Porque São Lucas 21 diz, quando vê o Filho do Homem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. É verdade. E nós, quando vimos o Filho do Homem, o que o profeta diz? Acabou a obra da redenção, ele completou ela. Agora é só entrar dentro de você e te levar desse mundo. Glória a Deus. Então aqui ó, ele abre um tempo aos gentios, chamado as eras da igreja. Agora, na terceira era, no ano 325, todos nós conhecemos o que aconteceu lá. Nós só não sabíamos por que aconteceu daquele jeito. Não foi o concílio de Nicéia? Foi. E no concílio de Nicéia foi inserido, diz o profeta, a Roma não era o Império Romano que estava no tempo de Jesus, pernas de ferro, mas e os pés de barro? A Roma papal
com os pés de barro e de ferro. Na Roma papal, você encontra prostituição? Encontra? Claro. Entretenimento? Claro. E esporte? Também. Muito. E domínio obrigatório, que era domínio da espada. Também, né? Estava tudo isso em cima dos pés de barro. E qual é o barro que a igreja católica domina o mundo? Você estou muito rápido aí. Por que as imagens tinham que ser? Por que não pode ser feita de ferro, irmão? Você nunca pensou nisso, não? Por que não podia ser de metal? Por que Salmo 115 falou das imagens de barro? Deus é atual. Deus vê o fim antes do princípio. Amém. Tudo isso estava no plano dele. Amém. Porque ele seria cortado aqui pelos judeus, estava no plano dele. Ué, mas é lógico que você tinha que vir para ele vir depois e te resgatar, ué. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o domínio que veio sobre os judeus, está todo ele em cima dos gentios. Quem mais está dominado com esses espíritos aqui da estátua? Se não é os gentios. E aqui, ó, aqui no Império Romano, ele se tornou uma religião no ano 325. E uma religião que o profeta o chamou de anticristo. Anticristo é anti-palavra. A palavra diz assim, eu acho que não é assim, anticristo. Anti-palavra. Que risco um homem corre? É verdade. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, para não contestar antes de eu entender. Amém. Por que está sobre os gentios? Porque quando ele virou as costas no ano 325, você pode observar que o cavaleiro do cavalo branco começou aqui na primeira era, ele começou a difundir a sua escuridão. Esse tempo chama plenitude dos tempos. Mombrana disse que é tempo religioso. Tempo religioso não tem nada a ver com o mundo. E se a Roma papal assumiu todos esses impérios e ela comanda, Apocalipse diz que ela é a mãe Prostitutas. Ela é antipalavra. Suas filhas seriam como? Antipalavra. É muito perigoso, pastor. Quando o Mombrana diz, olha, toma cuidado com a palavra, porque ela é como uma navalha. A palavra de Deus sabe colocar um cabelo em cima dela, ela dividir o cabelo para os dois lados. E tem gente pulando em cima da navalha, para lá e para cá, assim, ó. É um perigo. Hoje eu estava falando para o pastor, irmãos. Eu não prego para vocês alguma coisa que eu vi o mês passado. Não, desculpa, que Deus teve a graça de me mostrar o mês passado. Faz alguns anos. Até que eu pregasse a primeira vez, foi 3 anos. Lendo para entender. Para ter convicção de que estava na mensagem. Sabe por quê? Porque por um momento, parecia que só tinha eu, fiquei sozinho, mãe. E o diabo na minha cabeça falando, mas você está pensando que todo mundo está pensando errado, só você que está certo. Eu falei, não sei, mas eu vou continuar examinando, porque até agora algumas coisas têm dado sentido. E se eu tivesse parado? Alguém tem que sair na frente e ficar arranhado com os colonhões do capim. Mas para você caminhar num trieiro limpo. Amém. Graças a Deus. Alguém tem que ir com o facão na frente fazendo a picada. Amém. Mas se você seguir a picada, você sabe que vai dar em algum lugar. Amém. Graças a Deus. Então, por isso, quando eu vim para cá, foi com todo o meu coração. Todo o amor da minha vida.
Sabe por quê? Porque eu preciso de vocês para eu ser arrebatado. Amém. Preciso que vocês entendam e vocês ponham isso em prática, porque faz parte, você faz parte do corpo. Amém. E o corpo não vai subir faltando. É verdade, meu Deus. Ele também não vai subir sobrando, não. É Por verdade. isso Deus faz limpeza. Graças a Deus. Então aqui, ó, plenitude dos tempos. Então nós encontramos tempo dos gentios, começando no ano 500. Plenitude dos tempos, começando quando ele vira as costas para os judeus e abre um tempo de oportunidade aos gentios. Achamos os dois tempos? Amém. Quando o anjo forte desce, ele põe o pé sobre um. Ah, então não é um só, não, é dois. Terra, poder religioso. E mar, poder político, diz o profeta. Encontramos os dois tempos. Amém. Por que é político? Porque Nabucodonosor, os domínios era não político de política. Não tem nada a ver. É político porque era domínios. E religioso, porque era uma oportunidade dada aos gentios para crer na mensagem que fosse enviada. Então encontramos os dois tempos. Agora, Apocalipse 10, quando termina? O tempo, a plenitude dos tempos, que é as eras, ela termina para que Apocalipse 10 possa se cumprir. E o que faz ele terminar é a manifestação de Apocalipse 10. Apocalipse 10 é o anjo forte, que tem o arco celeste, que desce e põe o pé sobre os domínios. Amém. Glória a Deus. Ele põe o pé sobre os domínios, dizendo: não mais essas coisas vão te dominar. Graças a Deus. Mas para não me dominar, eu tenho que entender que essa pedra de coroa, tem que estar dentro de mim. Por quê? Porque, vamos voltar lá no princípio, lá no sonho. Quando a estátua formou o pé, esse parágrafo eu não vou deixar de ler. Quando a estátua formou o pé, quero mostrar para vocês aqui, porque ele é pequenininho. Eu não vou deixar de ler para vocês, porque ele vai... Esse eu quero que vocês se baseiam nele. Só um minuto que eu vou achar aqui a mensagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Eu sei que às vezes parece assim um pouco cansativo, mas nós precisamos dessa entrega, sabe? Porque senão, quando você entende, fica tudo mais fácil, fica tudo mais nítido, a gente tem condição de caminhar na palavra com mais segurança. Graças a Deus. Mas será que eu não trouxe terceiro selo? Acho que eu achei aqui. Vamos voltar no sonho então aqui, olha. A última coisa que Daniel interpretou do sonho de Nabucodonosor foi uma pedra cortada não por mãos de homens. Mas ele viu essa pedra depois que a estátua estava formada. Olha aqui, ó. Maior batalha jamais pelejada, 285. Mostre-me você alguma referência nas escrituras onde diga que o comunismo ou qualquer outra força à parte de Roma reinará. Quem reina? Reinado não é domínio? Seguiram domínio de Nabucodonosor, seguiram os medo-persas. Nabucodonosor, certamente. Seguiram eles os gregos. Estou certo aqui no que eu falei? Amém. Correto. E dali em diante não foi mais Roma o líder? Depois da Grécia? Verdade. Foi Roma. Não funcionou esse império nos 10 poderes octomanos, turcos, como temos agora mesmo? Agora, Reichshofer era um presidente. E com ele, numa reunião, havia 5 países do Oriente ou do Ocidente que ele representava, que estava com ele. Reichshofer significa ferro. Khrushchev
Era o outro presidente que tinha mais outros 5 países junto com ele. Significa barro. Aleluia. Os pés da estátua eram de ferro e de barro. Amém. Pés tem quantos dedos, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Por que tinha 5 países com cada presidente? Um era ferro, outro era barro. É verdade. E o irmão Branham vendo aquilo. O profeta fica de olho em tudo, como nós. Amém. Não tiveram eles um encontro? Verdade. Encontrou o que? Os 2 pés? Não tiveram eles seu encontro neste país? Por que naquele país, irmão? Só para descontrair vocês. Por quê? Que o encontro dos pés da estátua tinha que ser nos Estados Unidos. É quase uma charada. Só para tirar, para dar uma relaxada, para você colocar sua mente para funcionar. Vamos lá, Marrone. Por que seria nos Estados Unidos que eles encontrariam? Cada mensagem. Não. Hã? Não. Filho do homem? Não. Vai ser o filho do homem, mas eu quero ver por quê. Que os pés tinham que encontrar e disse, nesse país. Não sabem? Não conseguem? Pode ser de 13. Não. Estados Unidos. Não. Porque o profeta tinha que ver, né? Seria através do profeta, mas tem uma chave aí. Lá, vou falar para vocês. Por que eles encontraram naquele? Por que não foi na Rússia? Por que não foi na Alemanha? Tinha que ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos formou o que da estátua? Os pés. E onde veio a pedra de coroa que batia no pé da estátua? Glória a Deus. Monte pôr do sol. Não foi nos Estados Unidos também? Ela tinha que encontrar a estátua lá, porque a pedra de coroa cortada não por mão de homens, que viria da eternidade, a nuvem, ela bateria no pé do domínio e esmiuçaria a estátua. Glória a Deus. Amém. Khrushchev significa barro. Não tiveram eles seu encontro nesse país? Nessa ocasião? Khrushchev tirou o sapato só para poder falar para o profeta que ele era o pé. Porque sapato só fica no pé. Glória a Deus. Khrushchev tirou o sapato, bateu sobre a escrivaninha, para chamar a atenção. Eu sou o pé da estátua. Dessa maneira demonstrou claramente que ele era ante toda a gente. Toda a gente? Mas parece que lá na Bíblia também fala que todo olho verá. Verdade. Falou que ele ficou claramente falando quem ele era diante de toda a gente. Quem viu foi só o profeta. Mas toda a gente, porque tudo que o profeta visse, você também veria. Glória a Deus. Amém. Como Abraão, irmão, era pai de nações, o profeta também foi. Amém. Ele foi o que gerou filhos pela palavra. Ele foi o único que a denominação não conseguiu fazer com que ele perdesse a essência da palavra. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Tudo vai dando sentido e conectando as escrituras. Alguma coisa eu disse fora do que o profeta disse? Não. Então é a verdade. Então é assim, diz o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Às vezes eu vou ter que voltar mesmo no culto que vem. Quem sabe no culto que vem nós damos uma recapitulada e daí fazemos as perguntas. Porque no culto que vem não vou demorar, não vou tomar tanto tempo, né? Até mesmo uma recapitulada para que você possa lembrar da sua pergunta. Então aqui, olha. Quando termina, a estátua fica pronta. Mombrana viu que estava na hora dele ir para Jeffersonville. Porque algo ia acontecer. A pedra viria. Essa pedra... Qual é a pedra que tira todo o domínio de dentro de você? Revelação. Ela não chama na Bíblia revelação? Sob esta pedra, Edificarei a minha igreja. é só sob a revelação. É lógico, irmão. Aqui, você que aprendeu agora, o seu profeta falando sobre os domínios.
Você tem coragem de ler uma página que fala sobre um esporte? De maneira nenhuma. E alguma notícia que tem alguma coisa relacionada a uma prostituição? Ou você vai deixar qualquer domínio religioso te dominar? Que é anticristo. A estátua das nossas vidas tem que ser esmiuçada. Amém. E vocês notaram, quando bate no pé, cai ela toda. É verdade. Assim que a revelação começou a chegar para a senhora, irmã, tudo passou a ser diferente. Graças a Deus. Aquilo que parecia ser um monstro de todo tamanho, não era. Era a pedra que estava vindo da eternidade. Da sua direção. Aleluia. Muitos olhou a pedra e correu da pedra. Você só deixou ela bater no pé da estátua. Amém. É assim mesmo, irmão. É só ter coragem de deixar a pedra. É como se Deus tivesse colocado algo aqui em cima da minha cabeça. Falou, fica quieto porque eu vou atirar só no alvo. Gente, se ele errar. Se ele errar, meu Deus, vai acabar com a minha cabeça. Quando alguém viu a pedra, correu. Falou, ela está tão grande que ela não vai bater no pé. Ela vai me arrebentar tudo. Espera, vamos ouvir primeiro. Agora você ouviu quietinho, a pedra bateu no pé da estátua, caiu o regime religioso e você está regozijando com a palavra a cada dia que passa. Como diz o irmão, agora você está radiante. Só encontra você feliz, porque agora os problemas perderam toda a sua força. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque a única coisa que fica no coração da gente é se desligar mais depressa possível dessa carne. Amém. Então aqui, olha, quando termina o Apocalipse 10, é a vinda. Pedra cortada não por mão de homens, pedra da revelação. Quem traz a revelação é Cristo. Ele traz a abertura dos selos, cumprindo 1 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. Alarido é uma mensagem. Amém. E o Mombrana diz nessa mesma mensagem, que quando ela viesse, então ela não tinha vindo ainda. 1964 parece. Deixa eu me ver, não, essa aqui é 1962. Ela não tinha vindo ainda. Ele disse, quando essa mensagem vier, ora. É muito, irmão. Por que ele não pregou o final da estátua de Nabucodonosor depois do selo, irmã? Porque a pedra, que era a revelação, viria mais para frente em 63. Glória a Deus. Coincidência se ele ter pregado em 62? Coincidência? Não, ele só pregou os selos porque ele viu que a pedra tinha chegado para dominar e esmiuçar a estátua. Amém. Aí ele disse assim, olha, a mensagem chegará e quando ela chegar ela vai ser perseguida. Mas se quando Jesus viesse, fosse só aquele final do arrebatamento, trazer mensagem para quê? A gente está com o corpo até transformado. Não é mesmo, Raimundo? Então ele vem. Apocalipse 10 é a vinda. Ele deixa de interceder pelas eras porque o tempo de oportunidade dos gentios acabou. Na mensagem reconhecendo o Senhor disse, a mensagem eu poderia ler, mas não vou tomar tempo agora. Mombrana diz, Laodiceia é a última era. Ele diz, passou da redenção. Não tem como mais. Apocalipse 10 então se cumpre. Qual a atração sobre a montanha? O profeta diz, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é Deus cumprindo sua palavra. Amém. Trazendo a palavra à manifestação, ele teria que abrir os selos. Agora, vocês estão vendo aqui um espaço daqui a aqui? Apocalipse 10, é esse momento que nós estamos agora. Amém. Nós estamos fora da era de Laodiceia, congregados em Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7, amém, que é a abertura da palavra, amém, e ela vai nos levar ao arrebatamento. Glória a Deus. Mas você só sobe aqui porque você saiu aqui, ó. Daqui a aqui você já está arrebatado do mundo. Graças a Deus. Arrebatamento não é um lugar, diz o profeta. Já leram? Arrebatamento é uma pessoa. Qual a pessoa? Tem que ser a pessoa de Jesus Cristo quando ele desce para abrir a palavra e te trazer para dentro dele.
algo aqui que vai ajudar você a entender, vir para dentro de Deus. Me lembra que eu vou voltar para me falar no final sobre isso, porque senão eu vou cortar meu assunto. Então aqui, Apocalipse 10, o entendimento da palavra vai aumentando e você vai se preparando cada dia mais. Como diz a irmã hoje, eu sempre esperava que tivesse algo. O algo chegou. O algo está aqui, Ele está nos transformando. E quem diria que seria pelo entendimento, Morrone? Quando foi que você pensou que era sentado, prestando atenção, não perdendo nenhum detalhe que transformaria a sua vida? Eu também nunca imaginei que seria assim, irmão. Mas um dia eu vi que Deus disse: o meu povo perece. É por falta de conhecimento. E conhecimento você só tem quando tem ensinamento. Não é mente intelectual, é mente sábia. Um sábio, quando você vai nele, que ele vai falar alguma coisa com você, não é falador não. Você fala alguma coisa, ele pensa. Daí ele te ensina. Seria escondido dos sábios do mundo e revelado aos pequenos. Os pequenos teriam a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo para quê? Para entender o plano, ué. Amém. Aí você não fica de malinha, ó. Malinha toda pronta. Cobertor, escova de dente, tênis, coberta, no ponto de ônibus esperando para viajar. Aí alguém passou e falou assim: ô irmão, o que você está fazendo aí? Estou esperando o ônibus do arrebatamento aí. Eu falei: não está passando nessa rua mais não. Viu? Ele está passando na rua de... Ué, mas o quê? Ele está passando na rua de lá. Você vai ficar com uma linha pronta, mas não vai pegar o ônibus. Alguém falou assim: mas ele mudou o itinerário? Mudou. Era Malaquias 4, agora é na nuvem. Falei: então deixa eu ir para onde é que está a nuvem. Mas alguém não quer. Alguém diz: não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar aqui. Então fica. Se chover, vai nascer outro menininho do lado, porque você vai brotar. De tanto que a gente quer um lugar só. Então aqui, ó. Meu Deus. E outra coisa, se nascer mato em volta, não tem enxada nessa época para poder cortar não, viu? Porque no tempo da colheita, não se usa enxada mais não. Não. Vai sumir no meio do matagal. Então Apocalipse 10 nos prepara para o arrebatamento. Amém. Ele começa a nos arrebatar desde quando a revelação chega para você. Chegando para você, a hora que nós formos transformados e subirmos. Agora deixa eu fazer um detalhe aqui, abrir um detalhe aqui, irmãos, que eu tenho que voltar aqui. Porque Apocalipse 10 cumpre em 1963. Mas vocês viram que o tempo dos gentios ele vai um pouquinho até aqui, tá vendo uma setinha para baixo aqui? Amém. Ele passa um pouco do tempo da plenitude dos tempos, porque a Bíblia diz que ele pôs o pé sobre o mar e sobre a terra e disse que o tempo não haveria mais demora. Então ele termina com as eras, mas o tempo político ele ainda dá sequência, porque lá em São Mateus diz que ela se tornaria, a figueira brotaria e daria os rebentos. Ela brotou em 1946, mas ainda os gentios árabes estavam pisando sobre Jerusalém. Mas alguém que já leu sobre a guerra de 6 dias? Nunca leram? Quem tiver internet, entra, digita lá, guerra de 6 dias. Você vai ver que em 1967, a Rússia e mais 5 países árabes levantaram contra Israel. E Moshandayá, ou Moshandayá, um negócio assim, é Moisés, que é o significado. Era o capitão de Israel. Dentro de 6 dias, ele consumiu com as 5 nações que levantou contra Israel, porque a Bíblia diz que quem levanta contra Israel, levanta contra Deus. Verdade. Dentro de 5 dias, ele tinha estipado todas as 5 nações, mais a Rússia, e ainda expulsou os árabes, que estavam dentro da terra para fora. Alguém vai dizer para você assim: ah, mas os árabes ainda estão lá. Mas, politicamente, Israel já tem a planta da terra inteira. Foi dado a eles. A própria ciência vai falar para você quando você digitar lá guerra de 6 dias. Então, em 1967, o que aconteceu? Ele deu os rebentos.
ali definiu, acabou o tempo dos gentios. Aí, irmão Brana diz assim, na exposição das eras, lembra? Que dá um tumulto lascado aí quando eles dizem que tudo acabaria em 1977. Teve um pastor que chegou perto de mim e falou assim: rapaz, vou te contar, viu? O profeta deixou a desejar naquela ali. Eu falei: irmão, então tudo dele é falso. Eu falei: nós temos que aprender que é nós que não entendemos. Nós temos que procurar entender. Porque não deixou a desejar, não. A Bíblia diz em Deuteronômio 18 que o profeta que falar e aquilo não acontecer, não se tem medo dele não, porque aquele profeta morrerá, ele é falso. Se o profeta diz que por volta de 77 os sistemas mundiais chegariam ao fim, tinha que chegar. Agora, chegou ao fim para você? Amém. Qual nação, depois de 1963, qual nação levantou politicamente? Qual? Qual país que você está vendo aí que está crescendo economicamente? Nenhum. E qual a igreja, depois da abertura dos selos, que está crescendo? Qual? Ao contrário, porque as denominações estão podres. E algumas igrejas chamadas da mensagem, que pensava que tem. Tem uma escritura que diz que até o que pensa que tem será tirado. Nós pensávamos que tínhamos, porque aconteceu comigo também, mas hoje nós temos. Graças a Deus. Temos porque está causando em nós o que tem que causar. Amém. Vontade de ir para o céu diferente. Amém. 67 era Deus rebentos. Então aqui olha, quando aconteceu o arrebatamento? Então depois, já passou 67, o arrebatamento acontece, 3 anos e meio de tribulação. Para os judeus e para os nécios. Os gentios, aqueles que não quiseram dar ouvido à revelação. Mensagem 7º selo. 3 anos e meio de tribulação aqui e 3 anos e meio de festa das bodas. Aí volto eu a dizer, festa das bodas tem que ser depois Do casamento. e é na revelação que casamos. Glória a Deus. Olha aqui, o casamento está aqui em Apocalipse 10, quando o anjo forte desce, entra dentro de você, que eu vou explicar daqui a pouco, segura aí. Depois de 3 anos e meio, nós desceremos para milênio. Ainda é 1000 anos, é tempo, só que não mais. Nem tempo dos gentios, que termina aqui em 67, nem plenitude dos tempos. Porque 3 anos e meio ainda é tempo, mas sim nós estaremos nas bodas. Desce para o milênio, 1000 anos. Depois termina os 1000 anos. Mas deixa eu ressaltar um detalhe. Durante todo esse tempo, essa faixa preta continuou? Continuou. Porque nós estamos aqui. Aí eles querem dizer que a era de Laodiceia não acabou. Mas eles confirmam que a primeira acabou. Ué, a primeira acabou e a humanidade está aqui, por que a 7ª tem que acabar e a humanidade não? Não tem, a humanidade não tem que estar aqui. Ela acaba exatamente como acabou a primeira, venceu o tempo dela. 1000 anos. Quando vence os 1000 anos, o tempo cronológico, agora eu posso encerrar aqui, como eu fiz lá atrás, para você entender. Quando terminam 1000 anos, só para você entender, eu vou pagar agora para você entender. 1000 anos. Terminou 1000 anos, o que está escrito aqui? Trono branco. Julgamento do Satanás com os seus anjos, lançado no lago de fogo e nunca mais reinará. Por quê? Depois do trono branco, essa ponta encontra com essa. O Éden, agora. Estão restaurando. Aí você tem os 3 tempos: cronológico, político e religioso. Por isso Apocalipse 10 vem e põe o pé sobre os 2 tempos: político e religioso, sobre o cristão. Quem tirou o domínio de Satanás foi sobre nós, que o mundo ainda continua dominado. Agora mesmo está acontecendo a Olimpíada aí, ó. Mas você está livre. Graças a Deus. De você foi tirado as algemas Amém. espirituais. Então, deixa eu só voltar aqui.
capaz nem ficar na gravação depois. Por que você se torna um com Ele aqui? Só para nós terminarmos, eu quero que você termine com isso no seu coração. Adão e Eva. Adão foi criado macho e fêmea, correto? Todos lembram disso? Diga amém. Amém. Macho e fêmea. Ele tinha espírito masculino e feminino. A Bíblia assim diz. E Deus fez com que ele adormecesse e cortasse nele, tirasse o mesmo barro. Tirou o mesmo barro, enfiou a mão dentro dele, tirou o espírito feminino e colocou naquele barro. E aquele barro chamava mulher. Mas Eva, quando ele foi criado, Eva estava nele? Estava. Mas ela teve que ser tirada de dentro dele para se tornar uma só carne com ele. É verdade. Porque a hora que ela foi tirada de dentro dele, Deus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Amém. Então Cristo, quando foi no Calvário, ele foi com os dois espíritos, masculino e feminino. Verdade. Nossa, misericórdia. O Brando disse que a igreja estava dentro dele. A igreja é a parte feminina. Amém. E quando ele permitiu que o malfeitor cortasse no lado que foi cortado o primeiro Adão, cortou o segundo Adão, ali a igreja saiu. Ela saiu no Calvário. E hoje você foi manifestado da mesma substância. Para que então hoje, com Apocalipse 10, você e eu que estávamos nele antes da fundação do mundo, agora nós pudéssemos nos tornar uma só carne com ele. Aleluia. Na união invisível da noiva de Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Porque antes ele podia ter companheirismo conosco, ele podia abraçar-nos, ele podia regozijar conosco, ele podia estar conosco, mas nós não podíamos abraçá-lo. Ele colocou o atributo para fora, aí hoje ele pode te abraçar, ele abraça o atributo dele. Amém. Aí Adão, quando olhou nela, disse assim: agora, Verdade. essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Era espírito do espírito dele. E sabe como que Eva chamava? Oh, desculpa, não era Eva, né? Porque Eva foi o nome depois do pecado. Alguém sabe como é que ela chamava quando ela foi tirada dele e Deus apresentou para ele? Ela chamava Adão. A Bíblia diz que ela chamava Adão. E como é que Cristo chama? Palavra. Ué, então como é que você vai chamar? A palavra. Quer dizer para mim que isso não é o novo nome? Amém. Aleluias! Glória a Deus. A Bíblia diz que eles chamavam Adão. Entendemos hoje? Amém. Amém. Graças a Deus. Eu estou muito feliz, viu, de poder estar ajudando vocês. Graças a Deus. Tenho me sentido muito. Hoje eu vim para cá com uma alegria muito grande. Estou muito feliz, viu, de estar com vocês. Amém. Vendo vocês regozijando com a palavra. Fique ao lado da palavra. Amém. Agora que tem dado sentido para você muitas coisas, toda vez que você for ler a mensagem, você vai ver essas coisas que eu estou falando. Amém. Você verá cada dia mais, porque isso cresce. Porque quando a pedra bateu no pé da estátua, ela não só bateu e derrubou a estátua. Daniel diz que a pedra, quem é a pedra? Revelação. Ele diz que a pedra foi crescendo, crescendo, crescendo. E como é que está acontecendo dentro de você? Amém. Ah, então ela tipo tirou a estátua que tinha aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É maravilhoso? Amém. Vamos orar? Deus eterno, Graças a Deus. te agradecemos, Senhor, porque Tu, de novo, mais uma vez, teve graça e misericórdia de nós, nos alcançastes outra vez, porque o Senhor quis assim. Possas abençoar esta igreja, possas recompensar cada irmão que tem visto e dado atenção às palavras do pastor, tem ouvido a palavra de Deus e deixado com que ela entre. Obrigado, Senhor, por mais este momento. No nome bendito, nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero contar uma vez que eu estava com meu esposo. Sim, mano. Nós ia lá para Baité e sempre, eu todas vezes viajar, falava comigo. E ela falava, né?
E a palavra nos guardou. Ele passou em cima de uma coisa dessa altura, é quando nós temos que voltar. É mesmo, irmão. Redentou o pneu, mas eu falei, se Deus quiser que quinta-feira nós sacamos do culto. Glória a Deus. Deus abençoe. Retribua a senhora. Deus te deu um livramento mesmo, viu, irmã? Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Pode, aí. Ih, demorou a responder. Vou começar de novo. Às vezes, eu já ia falar, ele vai pedir para eu começar de novo? Vocês querem que eu comece de novo? Continua, começa, pega onde o senhor parou e continua. Ele pensou para responder. Eu sabia que ele ia falar isso. Se eu começar de novo, semana que vem eu não tenho nada que pregar, né? Mas eu tenho, aí a fonte inesgotável. Mas graças a Deus, né? É bom estar sentada assim, ouvindo a pessoa pregar, né? Isso é coisa boa. Graças a Deus. Mas que Deus continue abençoando o pastor Charles. Amém. Amém. Nas suas orações, lembra dele, Amém. lembra da Amém. família dele, lembra da igreja dele. Graças a Deus. Certo? Lembra? Graças a Deus. Porque a pessoa, quanto mais é usada por Deus, mais o inimigo também tenta. Então, ele é carente das nossas orações. Amém. Amém. Carece das nossas orações. Lembra dele nas suas orações. E domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Amém. Amanhã às 8 horas nós estaremos de volta querendo o nosso Deus. Amém. Amém? Vamos orar para nós terminarmos. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos ao Senhor agora, Senhor, por esta aula que nós recebemos nesta noite, por esta escola que nós tivemos agora, de ensinamento, esta chuva de ensinamento neste momento. Pai, poderíamos ficar a noite toda. Pai, e jamais nos cansaríamos, não teríamos sono, Sim, Senhor. de maneira alguma, porque é a Tua palavra, Graças a Deus. e aonde o Espírito Santo do Senhor está operando, jamais o sono, a canseira opera. O Espírito Santo é que comanda todas as coisas. Sim, ó. Nós agradecemos a Ti por isso, Senhor, meu Deus. Pai, como o Senhor é maravilhoso, nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, o Senhor está trazendo essa palavra para nós, esse alimento espiritual no seu devido tempo. No tempo do entardecer, Senhor, haveria luz diante do Teu Graças a Deus. Pai, e a luz está raiando em nossas Glória a vidas, Deus. está brilhando em nossas vidas. Aleluia. Graças a Deus por isto, Pai. Por isso nós te agradecemos mais uma vez nesta noite, Pai. A luz raiou, raiou em nossas vidas mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Despede a tua igreja, Senhor, a paz do Senhor, e que eles possam voltar aos lares. E que o Senhor guarda eles nestas ruas. Amém. E paz aos seus lares. No nome santo do Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Pai, na glória do Senhor. Amém.